Boa noite, dando continuidade aí, a gente vai estar falando sobre o sistema reprodutivo da fêmea, né? Então, no ovário, o que acontece? No ovário ocorre a formação da gema através da incorporação do citoplasma, né? Do ovocito, da matéria-prima, tais como sais minerais, proteína, lipídio, por isso que é de uma boa dieta, tá? Estes últimos são oriundos do metabolismo hepático e incorporados ao ovocito, né, através das células da granulosa. São células que ajudam no sistema reprodutivo. Quando a gente diz isso, um exemplo das células é a mesma que está trabalhando no transporte do ovário, né, do ovário, do sistema reprodutivo do ovário da ave. Então, ovário. Então, os folículos ovarianos sofrem influência do FSH, que é um hormônio, né? E se desenvolvem produzindo estrogênio, progesterona e androgênio. A camada da granulosa, né, é a fonte primária da produção de progesterona e pequena quantidade de androgênio, enquanto a teca produz androgênios e estradiol, 17 beta. Pessoal, então todo o ovário da ave aqui, tá? E aqui a gente tem, né, as partes dos folículos, né? Então, aí para vocês terem base, tudo onde ocorre a formação, né, de alguns hormônios. Então, o ovogônia, né, podem sofrer mitose até 3 ou 4 dias após o nascimento e depois entram na primeira fase da meiose, se transformando em ovocito, né? Então ele desprende, faz aquele processo, depois se transforma em ovocito. O ovocito, pessoal, o citoplasma torna-se rico em um vitelo amarelo, que é a gema. O seu material nuclear é chamado de vesícula germinativa, quando localizada no centro da gema e do disco germinativo, após sofrerem a migração para a superfície, quando então se aplana. Isso, pessoal, é aquela parte do disco germinativo, é aquela parte do ovo, né? No meio do ovo, não sei se vocês veem, um pontinho branco. Muitas vezes ele começa a ficar vermelhinho, com pequenas nervuras de vermelho, né? Então, os ovocitos das aves são os maiores do reino animal. Chega a 20 gramas na galinha, cerca de 40 milímetros de diâmetro. Então, é grande, pessoal, né? Então, pessoal, a ovulação. Normalmente a ovulação ocorre por rompimento do estigma, que nada mais é, pessoal, do que quando a gente fala desse estigma do óvulo ali, né, da gema, pra gente entender, do ovário. Então, local menos vascularizado, sem qualquer sangramento. Então, a fecundação é normal e ocorre pelo. Então, a fecundação é normal e ocorre de pilospermia, com a entrada de 2 a 3 ou 3 espermatozoides de forma pronúcleos, né? Masculino, pronúcleos. Um deles se unirá com o pronúcleo feminino e iniciará o desenvolvimento embrionário e os demais sofrerão a degeneração, ou seja, pessoal, a maturação sexual. O infundíbulo, né, pessoal, apresenta uma mucosa pouco pregueada, né, de epitélio simples, cilindro e caliciformes, né, pessoal? A gente organiza tudo e depois ainda erra, mas tudo bem. E a granulome, né, do tamanho, né, agrandular, exceto nas regiões posteriores onde há transição gradual para o magno, né? E assim por diante. Consiste de uma estrutura tubular de 4 a 10 centímetros de parede fina com região crônica seguindo-se por outra tubular com pregas em espiral suave. Então nada mais é do que pequenos tecidos
Quem fez aula de nutrição animal comigo de sistema reprodutor tinha até a parte de um ovário, se eu não me engano. E aí a gente fez o teste, né? Então, pelo ovo, informação cerca de 15 minutos. Não o processo inteiro, tá, pessoal? E olha aqui, ó. E é o ponto onde os espermatozoides penetram o ovo, pois, após essa fase, a formação da albumina impede a fecundação. Pessoal, leia o material de complementação, responda as atividades que eu estarei aqui para tirar a dúvida. Qualquer coisa é só me procurar.